Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na rádio, na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres, para mulheres que decidem, né, protagonizar com autenticidade. Prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu sou mentora de mulheres empreendedoras, sou consultora de imagem, estrategista de marca pessoal e amo Salto Rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que vinho Pinot Noir? Porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Um bom dia, boa tarde, né? Já é meio-dia aqui para você, mulher protagonista que está aqui nos ouvindo hoje. Hoje nós temos uma convidada que vai falar sobre segurança empresarial para o seu negócio, que é a Regina Célia. Daqui a pouquinho eu chamo ela. Agora é meio-dia e um. E eu quero mandar um abraço e um beijo para o pessoal que está entrando aqui para ouvir a gente nessa segunda-feira, inclusive semana, né? Sexta-feira, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Então, é uma semana de muita comemoração. Na verdade, o mês de março, né, mulheres? O mês de março é o mês de comemoração, né, o nosso mês, é o mês das mulheres. Então, com certeza, vai ter muita coisa boa por aí. E eu quero mandar um abraço, um beijo para o pessoal que está nos ouvindo, da Bélgica, Salvador, Bahia, São Paulo, capital, do Texas, nos Estados Unidos, Belo Horizonte, Minas Gerais, Baviera, na Alemanha, Virgínia, nos Estados Unidos, Córdoba, na Argentina, pessoal de Osasco, em São Paulo, Santa Fé, na Argentina, Recife, Pernambuco, Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Betim, Minas Gerais também. Muito obrigada pela audiência de vocês aqui. Bom, o tema nosso de hoje é segurança empresarial para o seu negócio. Mas antes, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada. Quem está aqui comigo hoje é a Regina Célia, do Vale Passos, que é formada em administração pela USS, pós-graduada em gestão de pessoas e MBA em seguros pela FIA USP, com mais de 25 anos de experiência no mercado segurador. Trabalhou em seguradoras como Bradesco Previdência, Sul América Seguros de Vida e Sompo Seguros. Em 2012, ela deixou o mundo corporativo para ser empreendedora e criou a Aveiro Seguros e Benefícios, com o propósito de levar para as empreendedoras informações e produtos que possam garantir segurança para as empresas, seus sócios e colaboradores, minimizando seus riscos e prejuízos, trazendo tranquilidade para o seu dia a dia para que ela possa se focar no seu negócio. É coautora também do livro Elas S.A., onde pôde vivenciar a experiência de contar a sua história e também a contribuição com seus clientes para que os negócios e vida deles sejam mais tranquilas e possam focar no seu propósito. Tudo bem, Regina? Como é que você está? Oi, bom dia, Fabiana. Feliz da vida por estar aqui, ainda mais no mês das mulheres, né? Comemorando aí, todas nós mulheres somos guerreiras, né? E nós empreendedoras, acho que a gente é um pouquinho mais guerreira, né? Porque é um desafio ainda um pouquinho maior aí estar nessa vida, nessa trilhar, né, a vida de empreendedora, né? Mas eu estou muito feliz pelo convite, espero que eu possa aí elucidar um pouquinho, né, um tiquinho de nada aí desse mundo que para mim é muito maravilhoso, que é o mundo de seguros, né? Uhum. Que ele deixa assim tanto o nosso trabalho, nossas empresas, como a nossa vida, né, um pouco mais segura aí para a gente levá-la com leveza, como você falou, né? O seguro ajuda a gente nesse sentido. Maravilha, Regina. É muito bom ter você aqui com a gente. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, antes de fazer essa pergunta, eu quero que vocês, mulheres que estão aqui nos ouvindo, tirem suas dúvidas, né? Mandem suas sugestões por mensagens, pode ser pelo próprio site ou por este número aqui, que é o WhatsApp, DDD 31 9 8308 5976. DDD 319 8308 5976. Então, o canal está aberto. Aproveitem, mandem suas sugestões, dúvidas, para a gente poder bater um papo aqui. Regina, então vamos começar nosso bate-papo. Antes de tudo, essa pergunta eu faço para todas as convidadas que vêm aqui no programa, que é sobre empreender, porque todas as mulheres que vêm aqui, elas são empreendedoras. Né? Nós empreendemos em todas as áreas da nossa vida. Né? Por mais que a mulher ela não esteja exatamente, ela não tenha um negócio, mas ela empreende, né? Quando cuida da casa, quando cuida dos filhos, do seu trabalho ali, enfim. E eu queria perguntar para você, o que é empreender e quais os desafios de ser empreendedora? Olha, eu acho que empreender, em primeiro lugar, é ter um sonho e colocar ele em prática.
né? É engraçado isso, porque assim, eu venho do mundo corporativo, mas eu sempre tive assim um pezinho de querer escapar e pular do mundo corporativo, né? E aí não dava certo, a gente voltava, não dava certo, a gente voltava. Até que em 2012, então assim, eu já vinha com esse sonho, eu já me preparei até que para ser corretora, a gente precisa de ter alguns certificados, né? Certificações, então eu já me preparei. Aí, quando aconteceu, eu fui, inclusive, desligada da empresa, mas aí eu pensei, eu falei, gente, eu não fui desligada, só me deram um empurrão para o meu sonho, então, do que você está chorando, né? Vamos embora, vamos para o seu sonho, né? E aí, parti para esse sonho que é a Aveiro, né? Amo seguros, então, assim, eu digo que eu não vendo seguro, eu dou informações, porque no Brasil existe um pouco de mito em relação ao seguro, né? As pessoas acham que não precisam, acham que é caro. É um pouco desconhecida essa área, né? Então, eu digo que eu amo o seguro, porque eu amo dar informações. E quando você dá informação, a pessoa fala, é isso, custa só isso, sim, é só isso, você consegue tudo isso. Que maravilha, então vamos embora, né? Então, eu acho que empreender é isso, levar o sonho da gente para frente, né? E estou muito feliz. A Vera já completou 10 anos o ano passado, né? E passou assim, ó, num piscar de olho, já estamos no mercado há 10 anos, né? E continuo feliz e quero ir por mais 20, 30 anos, se Deus assim o permitir, né? Levar a Vera aí, levando informações para as empreendedoras tocarem o negócio delas feliz para sempre. Olha que maravilha, né? Porque essa questão do seguro, muitas vezes, né, Regina, as mulheres, vamos falando com mulheres aqui, né? Acha que é só para seguro. Se eu vier a faltar, né, vai ter alguém ali que vai estar segurado e tal. E, na verdade, existe seguro em vida e existe o seguro para a tua empresa, que é o tema, né, nosso de hoje. E assim, vamos falar num salão de beleza, né? Muitas pessoas não têm um salão de beleza, de uma estética, mas vamos falar, hoje em dia, a estética ela tem uns procedimentos, que tem uns equipamentos que são carésimos, são caros, né? Se por uma chuva, que nem não sei, nos outros estados, deve ter São Paulo, existem umas tempestades, uns raios horríveis, por um raio, que a gente chama de dano elétrico. Você perde o equipamento. A gente, como empreendedor pequeno e médio, você não tem aí 20, 30 mil guardado, aplicado para você repor seu equipamento. E aí, o que você faz? Você senta e chora? Não, você vai lá para a seguradora e fala, olha, seguro, aconteceu um dano elétrico, me resgata aqui, me passa o dinheiro que eu vou comprar meu equipamento. É esse o papel do seguro, né? Então, é se proteger. Se não der o sinistro, melhor ainda, você vai passar tranquilo. Mas se acontecer, você tem um respaldo financeiro para tocar o seu negócio com o mínimo de estresse ali, porque sempre vai ter um estresse, né? Mas mínimo possível para você manter a sua atividade. É isso que o seguro empresarial traz para as empreendedoras, é o mínimo de ruído para você manter a sua atividade, né? E me diz uma coisa, Regina, como seguro, porque você já citou, inclusive, né, um caso aí, você ter uma salão de beleza, uma clínica de estética, né? Nós vemos muitas mulheres empreendendo nessa área. Mas como o seguro ele pode ajudar essas empresas a se protegerem financeiramente em caso de eventos inesperados? Esses são alguns dos eventos. Mas o que ele pode, além dos equipamentos, o que o seguro ele pode proteger também, além de equipamentos ali que sua empresa tenha, mas tem os clientes e tal? Quais são outros tipos de ajuda? A gente tem a parte que a gente chama intelectual, né? Então, aí a gente tem muitos escritórios de advocacia, a gente tem muitos contadores, né? O nosso país, a nossa legislação é muito complicada. A gente tem leis aí milhões, né? E para você pegar informações erradas em órgãos públicos, né, para quem trabalha nessa área sabe do que eu estou falando, é extremamente complicado. Então, inclusive a nossa legislação diz que se você der algum prejuízo para o seu cliente, você é obrigada a ressarcir ele. Né? Então, você imagina um contador que pega uma informação errada na Receita Federal, e aí ele faz lá, né, existe um enquadramento, ele desenquadra a empresa do cliente dele, e aí nesse desenquadramento ele gera um prejuízo de 1 milhão para o cliente dele. Gente, ele é pequeno, da onde ele vai tirar esse dinheiro
para quitar essa dívida que ele tem com o cliente dele. Então, hoje, e tem muitos empreendedores que não conhecem, existe um seguro para proteger ele desse risco de informações erradas, de erro de funcionário, porque outro dia eu ouvi uma reportagem, né, e a maior dor, né, do empresário é quando a gente cresce, quando a gente deixa de ser eu empresário e passa a ter um funcionário, não precisa ser muito, né, um funcionário, 2 funcionários, existe uma dor que, assim, você acaba perdendo um pouco da rédea, né? Você tem que passar a rédea para o outro, porque senão você não cresce. Quando você passa para o outro, você fica à mercê do outro, aprender aquilo que você passou e tocar da forma que você quer, mas você não tem o controle disso. Se você não tem o controle disso, você está sujeito a pessoa cometer erros. Se ela comete erros, a responsabilidade de quem é? É sua. Se você ensinou certo ou não, a responsabilidade continua sendo sua. E é sua responsabilidade acertar o erro do seu funcionário. E se esse erro tiver um custo, de onde você vai tirar o dinheiro para acertar esse erro? Exatamente. É só tendo um seguro que te ajude a parte financeira a acertar esse erro. E existe seguro para isso. É um seguro que poucos empresários conhecem, né? E é um seguro que eu também sou apaixonada. Eu costumo, dar informações sobre eles, porque eles têm umas coberturas muito legais que muitos empresários não conhecem, né? Então eu costumo divulgar bastante. E é proteger a gente mesmo de um risco que a gente não guarda dinheiro para isso, né? Exatamente. Olha, você tocou num ponto muito importante, porque eu já trabalhei, eu já tive escritório contábil, e eu sei o quanto é importante a gente ter as informações corretas. Só que pode acontecer, né, de informação vir correta, ou de um órgão, ou do próprio cliente, que de repente acabou passando uma informação que não era e tal. E aí acontece que ele é desenquadrado de um regime de tributação, que antes ele pagava X e agora vai pagar X, mais 2X, 3X, 4X ali. E aí, como é que fica? Porque a responsabilidade é de quem está fazendo o trabalho, não é? E aí, nessa situação, é que você fala, bem como a Regina falou, da onde é que você vai tirar esse valor? Né? Porque às vezes você é pequena, mas você atende um grande, não é? Porque a ideia é essa, ou seja, você é uma pessoa que, de repente, você tem uma empresa pequena, você está em crescimento, mas você está atendendo, de repente, outras empresas ou clientes que têm um patrimônio alto, ou seja, uma empresa, né, que ali tem faturar alto, e você vai ter que fazer as informações. Se você faz errado, tem multa. A gente sabe que, principalmente na área contábil, a gente está pegando esse exemplo que é aquele que acontece em muitas situações, né, Regina? Como diria, o tendão de Aquiles, né? Aquele que pega, né? Exatamente. Então, veja que se você informa algo fora do prazo, hoje, qualquer coisa que você informa fora do prazo é R$500 de multa, é 100, é 200. Isso eu estou falando de coisas de valores baixos, tá? As multas de valores baixos a gente até consegue absorver, né? Porque até o seguro, né? Quando a gente fala desse tipo de seguro, os valores baixos não compensa você reportar, porque ele não vai te cobrir, porque até como, né, fazendo um paralelo aí com o seguro de automóvel, né, que as pessoas conhecem um pouco mais, ele tem a sua franquia, né? Então, às vezes, não compensa acionar. Então, mas imagina, vamos lá para o pequeno, né? Que ele atenda um pequeno. Se a gente estiver falando da Receita Federal, uma multa de 150 mil, um pequeno, ele pode tomar uma multa de 150 mil. E, às vezes, a gente não tem um carro de 150 mil para vender para pagar uma multa. Exatamente. Nosso, né? Exatamente. Ou a gente tem um carro de 150 mil que a gente lutou para ter um carro de 150 mil. E aí, né? Talvez você tenha que se desfazer de um bem seu para quitar uma multa de 150 mil. Quando, na realidade, você poderia ter um seguro aí com uma cobertura de 1 milhão por talvez 5, 6 mil ano. Né? É um custo muito mais barato, né? Com certeza, com certeza. Então, e deixa eu te perguntar, quais são os maiores riscos, assim, que as empresas, elas enfrentam e que podem ser mitigados por meio de seguro? Você já citou algumas, né? Mas tem outras, assim, que você fala, olha, eu já tive, inclusive, clientes que foi coberto esses riscos por causa do seguro. Olha, eu já tive clientes que o erro foi pegar a informação errada, então ele
né? E o mais engraçado é que o dono da empresa disse assim para mim, Regina, eu não posso nem brigar com o meu funcionário, porque quem pegou a informação errada fui eu. O outro, realmente, o comparativo que eu fiz foi o desenquadramento de empresas. Uhum. Eu tive caso de cliente advogados meu que, na hora dele transmitir como que fala lá? Ele precisava transmitir a informação do processo? A informação ficou na caixa de e-mail dele. E não foi, perdeu o prazo. E não foi, ele perdeu o prazo. Com isso, o cliente perdeu, né? Uhum. Então, é até legal, porque a gente já abriu o sinistro, mas ainda não foi pago, porque só vai ser pago na hora que o juiz der a sentença final, e aí a seguradora paga, né? Uhum. A gente já houve casos em que foi feita a defesa de forma errada, uhum. né? A gente já teve casos em que a manipulação do sistema lá na hora dele fazer também foi de forma errada, então ele também teve um sinistro. Então, basicamente, foi esse tipo. Uhum. Mas hoje em dia tem muitas empresas que estão, por exemplo, para a parte de quem faz segurança, por exemplo, em condomínio, em empresas, ou prestam serviço em condomínios um pouco maiores, as empresas estão pedindo seguro de garantia do seu trabalho. O que é isso, né? Por exemplo, um prédio grande, eu vou fazer lá, vou colocar mão de obra lá dentro, né? Então, assim, se eu, empresa, não recolho fundo de garantia, verbas, né, rescisórias, o condomínio, ele é responsável solidário pela empresa que ele colocou lá dentro. Uhum. Então, ele exige o seguro garantia do meu trabalho. Porque se acontecer alguma coisa que eu não fizer, ele recorre ao seguro para esse valor compensar aquilo que a empresa não fez. Interessante. Então, os síndicos é bem bacana para ficar de olho nisso, né? Então, as empresas, os condomínios têm um pouco de medo de colocar terceirização, né? Mas eles ficam sossegados na hora que eles pedem um seguro garantia, porque tem alguma garantia da seguradora ali, que se alguma coisa não estiver bem ali com a empresa, o condomínio está sossegado porque ele tem o seguro garantido que tudo ali vai estar perfeito, entendeu? Olha que interessante, né? Porque a gente vê muito aquela coisa do seguro em vida, seguro, né? Para depois que vier para falecer ou algo do tipo. Mas veja, o seu negócio, ele precisa estar seguro. Sim. Porque vamos lá, de repente você tem 5, 6, está começando agora, é bom você ter essa visão, porque veja, é um negócio que você está construindo, você sabe, pode acontecer erros, pode acontecer situações que são alheias à nossa vontade, inclusive, coisas, inclusive, tipo, fortuita ou de força maior, que não está no seu controle, e você está segurado em relação a isso. Então, veja a importância, mulher, você que é empreendedora que está nos ouvindo aqui, ter um seguro para o teu negócio. E a gente vai falar mais sobre isso. Agora, 12h18, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente já volta. Então, não saia daí. Olá, voltamos com o nosso segundo bloco aqui do programa Elite Rosa, na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora, 12h26. E eu quero mandar um abraço, um beijo para o pessoal que está entrando aqui para ouvir esse bate-papo interessante sobre segurança empresarial para o seu negócio, aqui com a Regina Célia, que é administradora e consultora de seguros. Então, eu quero mandar um abraço, um beijo, pessoal de Cuiabá, Mato Grosso, São Carlos, São Paulo, João Pessoa, Paraíba, São Francisco do Conde, Bahia, Candeias, Bahia, Rio Grande do Sul. Um abraço, muito obrigada pela participação de vocês aqui. E, Regina, então vamos voltar ao nosso bate-papo. O Gregório, ele mandou uma pergunta aqui, falando sobre seguro de vida. Nós estamos falando hoje sobre seguro empresarial, mas acho interessante falar sobre essa pergunta que ele mandou aqui para a gente, tá? Então, eu vou passar para você aqui, ó. Gregório, ele mandou pelo site. Eu posso fazer um seguro de vida para outra pessoa? Eu quero fazer seguro para o meu pai e minha mãe, mas ele não quer. Mas penso na minha mãe, na falta dele, e nele, na falta dela. Gregório, muito obrigada pela sua participação, viu? E aí, Regina? Na realidade, não. Sem ele querer, não pode. O que existe hoje, por exemplo, ela pode fazer o seguro dela com cobertura do cônjuge, mas a seguradora vai exigir a assinatura dele.
mas ao inverso não teria. Então, ela só teria cobertura se o pai falecesse, como a cobertura é para o cônjuge, ela receberia uma parte. Agora, em ela falecendo, o pai não teria cobertura. Não sei Aí, se eu me fiz explicar, né? tá certo. Gregório, depois a Regina vai mandar aqui o Instagram dela. Se tiverem mais dúvidas, vocês podem falar com ela lá. Mas é importante a gente estar atento a essas questões, né? Porque muitas vezes a gente não sabe, e às vezes, na dúvida mesmo, a gente acaba não fazendo, né? Ou não indo atrás da informação. Gregório, muito obrigada pela sua pergunta, viu? Regina, então vamos continuar aqui. E diz uma coisa, como que a confiança dos clientes ela pode ser reforçada através da implementação de políticas de seguro adequadas? Porque, assim, é muito importante até quando a empresa se vai, né, fazer um trabalho com uma empresa e tal, e você sabe que a empresa ela tem seguro, ou seja, ela está segurada ali, então se acontecer alguma coisa, você sabe que a empresa ela pode te respaldar nisso. Então, como que essa confiança desses clientes são reforçadas através disso? Olha, principalmente quem trabalha numa área onde as informações podem vir de formas assim, não erradas, né? Mas aonde você é complicada esse trâmite de informações, aonde você é muito sensível às informações. Eu vou direto como contador. Se eu sou uma empresa, né, que eu tenho, como eu sou limitada, eu preciso de um contador. Então, Sim. quando eu vou em busca de um contador, a minha primeira pergunta para o contador, né, além de ser indicada a ele, seria se ele tem um seguro de responsabilidade civil. Porque se ele não tiver, qual é a garantia que eu tenho que ele vai conseguir, né? Se houver, porque erro, eu não posso exigir que ele não tenha erro, porque somos humanos, trabalhamos com pessoas, né? E eu, como empreendedora, sei disso, porque a minha funcionária pode cometer erros. E se ela cometer erros, eu, como empresa, vou acertar isso de uma forma ou de outra. Então, assim, eu acho que o empreendedor, ele precisa, inclusive quando ele vai em busca de um serviço, olhar para isso, né? Perguntar, você tem um seguro? Porque é o direito dele saber se o prestador que vai dar assistência para ele tem condição de ressarci-lo de um erro que ele vai cometer. Exatamente. Ponto. Exatamente. Porque a gente não pode exigir que as pessoas tenham 100% de acerto, porque isso não é humano, né? O humano erra, né? Então, a gente pode esperar que ele vai errar. Mas ele tem condição de acertar esse erro. Né? Então, a pergunta seria, quando eu for contratar um serviço, por exemplo, eu perguntar se essa empresa, se esse profissional, né, ele tem um seguro de responsabilidade civil. Seria isso, né? Seria isso, um seguro de responsabilidade civil profissional. É muito interessante isso, porque eu tenho clientes que eles fazem o seguro, porque empresas internacionais que estão aqui no Brasil, né? Empresas grandes, né? Esse meu cliente, ele é o que você falou, ele não é muito grande, ele é uma média empresa, mas ele presta serviço na área dele para uma empresa grande, internacional, que está aqui no Brasil. E é muito interessante que o contrato dele, né? Porque quando a gente vai fazer esse tipo de seguro, a gente pede o contrato, é um contrato, inclusive, complexo, né? Uma das exigências dessa empresa é que ele tenha o seguro de responsabilidade civil profissional. Então, assim, né? Ou vai pelo amor ou vai pela dor. Ou seja, no próprio contrato de prestação de serviço já solicita isso, né? Já a empresa exige. Então, às vezes, o empresário brasileiro fica assim melindrado. Eu vou perguntar, eu vou pedir, que coisa chata. Vai dar a impressão que eu estou desconfiando do trabalho do prestador. Não. É um direito seu como empresário saber se a empresa tem capacidade de ressarcir você se ela tiver um erro. Ponto, né? E, Regina, deixa eu te perguntar, vamos lá, então vamos mudar um pouco a área. Vamos supor que eu vou fazer um procedimento estético, né? A gente vê que hoje as mulheres buscam muito, né? Gostam e tal. Vamos supor que eu vou fazer um procedimento estético. Eu já vi, inclusive, em reportagens de pessoas que fizeram algum procedimento estético e acabou dando errado, algo do tipo. E aí vamos supor que nesse procedimento estético causa algum tipo de, sei lá, gera algum erro ali. E, de repente, sei lá, traz alguma deformação, alguma coisa no rosto ou no corpo, não sei.
O seguro também, ele cobre isso nesse aspecto? Como funciona? Cobre. Existem seguros específicos para a área médica, Sim. né? Uhum. Ele cobre, e é muito interessante que, assim, o seguro, além dele indenizar o que a gente chama de... ele acertar isso, né? Por exemplo, o profissional, ele fez o implante de mama que não deu certo, um implante de mama. Então, assim, o seguro, ele vai cobrir o outro cirurgião que vai refazer o procedimento para acertar. Ele vai cobrir os danos que a gente chama moral, porque a pessoa vai ter um trauma psicológico, vai ter que tratar isso, né? Então, ele vai cobrir essa parte. E é muito interessante que para o cirurgião que tem esse seguro, inclusive a parte de advogado que ele vai ter que contratar para se defender, o seguro também cobre. Interessante isso. Então, e, por exemplo, às vezes a gente tem muito nessa área médica, né? Tanto estética como médica, às vezes o procedimento que o próprio paciente, né, diz que não deu certo, não é que o procedimento não deu certo, né? Às vezes o paciente, ele mora no país de Nárnia, né? E não condiz com uma realidade de uma cirurgia. Então, não é que o procedimento não deu certo, o procedimento não ficou da forma que ele imaginava que ficava, mas deu certo. Então, o cirurgião, a pessoa, o médico que fez o procedimento, ele vai na justiça provar que ele fez da forma certa, que ele atingiu todos os níveis que a profissão exige, que foi correta a atitude dele, que foi da forma que precisava ter feito, né? Mas nesse trâmite aí, ele precisaria desembolsar advogados, taxas, né? E o seguro, ele ajuda nesse sentido também, para pagar o advogado, as taxas. E se chegar lá na frente, o juiz entender que não, que realmente, mesmo com todas eles seguindo os processos, né? Ele causou um dano para a pessoa, aí o seguro indeniza o dano que o juiz lá determinar que ele sofreu, entendeu? Então, é interessante que, além do dano, ainda tem todo o processo aí de caminho, que o seguro também ajuda aí a pessoa que contratou o seguro, né? Então, existem tipos específicos de seguros, né? Existe para o dentista, né? Hoje o dentista, ele trabalha, por exemplo, na parte só como dentista, ele trabalha, tem muito dentista fazendo harmonização facial, né? Então, são dois seguros diferentes, um para só dentista, outro para harmonização. Existe para o pessoal que faz só a estética, né? Que é esqueci o nome do profissional que faz só a estética, ele é alguma coisa, né? Tem um biomédico, né? Biomédico, né? Então, assim, ele tem que ter as certificações, né? Mas ele estando certificado para fazer o procedimento, ele tem direito, a gente faz os seguros, né? O que existe diferença no mercado é que nem todas as seguradoras fazem todos os seguros, né? Então, assim, tem algumas seguradoras que trabalham específicas nos nichos de mercado. Então, por exemplo, a Porto trabalha num nicho, a Zurich trabalha em outro, tem algumas seguradoras mais pequenas que trabalham em outros nichos menores, né? Então, aí, o nosso trabalho enquanto corretor é buscar no mercado o nicho, né? A seguradora que faz o nicho do cliente está apresentando aí para ele as coberturas e as seguradoras que trabalham para estar aí ajudando ele, né? Entendi. Olha que interessante, olha que importante você aí que está nos ouvindo, né? Tem um negócio e se encaixa ali nesses aspectos, ou seja, eu acho que independente, né? Você tem um seguro para qualquer situação, porque aí a gente está falando de repente, alguma questão relacionada ao seu cliente, mas pode ser, por exemplo, a tua empresa em si, um equipamento, alguma coisa, como você falou no início do programa, né? Sei lá, chove, cai um raio, não sei o que acontece, e aí queimou, e agora? Vai, né? Ou seja, o equipamento ali é um valor que é alto, e sem ele você não faz mais nada. E aí, como é que funciona, né? Então, você precisa estar bem amparada para que você não perda aí, durante esse tempo, você vai ter que, de repente, mandar esse equipamento para arrumar e algo do tipo. E, Regina, e como que você faz, assim, para abordar a avaliação de riscos, né? Ao recomendar uma cobertura de seguro para uma empresa, por exemplo, como que você aborda essa avaliação? Na realidade, o que a gente precisa é sentar com o cliente, né? A gente chama de segurado. A gente precisa sentar com ele, entender o negócio dele, né? Entender a necessidade que ele tem, o que realmente ele faz, o tipo de
de valores envolvidos, aí quando a gente está falando de advogados, contadores, né? Ou mesmo de estética, porque aí a gente entra com o público, né? O público dele, porque se ele trabalha com um público mais elitizado, o processo vai ser um pouco mais alto, então a gente precisa de uma cobertura um pouco maior, né? E aí a gente entra nas coberturas para ver qual se encaixa para o público dele, para a gente fazer as cotações para ele. E aí, com as cotações, a gente vê quais seguradoras, porque mesmo dentro das seguradoras, né, a gente brinca que tem umas que tem alguma coisa a mais, alguma coisa diferente, e aí, para decidir junto com ele, qual se encaixa mais no perfil melhor, né? Da necessidade dele. Isso. Entendi. Olha só, Regina, tem uma outra pergunta aqui que também não está tanto dentro do nosso escopo, mas acho que é interessante, né? A nossa audiência está perguntando aqui. Ela, Renata de Salvador, um abraço para você, Renata. Ela está falando sobre seguro viagem, se vale a pena. Porque ela falou que ela está fechando um pacote de viagem e ela falou que sugeriram fechar. E aí? Olha, eu acho que é, assim, imprescindível. E rezar para não usar, mas eu acho imprescindível. Eu já tive segurados, tá, que fecharam o seguro viagem, eles foram para a Argentina, sofreram um acidente de moto. Então, assim, se eles não tivessem o seguro viagem, realmente eles teriam tido muitos problemas. Eu já tive casos do paciente ter, assim, ficar descompensado, porque, assim, dependendo para onde você vai, aliás, para qualquer lugar que você for, de diferente da sua casa, a alimentação é muito diferente daquilo que você está acostumado, né? Sim, então, sim. Vamos falar da Bahia, né? Eu moro em São Paulo. Se eu vou para a Bahia, como um acarajé. Gente, é uma alimentação muito mais pesada do que eu estou acostumada aqui em São Paulo. Então, assim, para eu ter um desarranjo intestinal, não precisa muito. O meu plano de saúde, ele não cobre na Bahia. Então, para eu ter um atendimento médico, se eu precisar ficar internada, eu vou ter que desembolsar isso. E o custo do seguro viagem, por exemplo, aqui dentro do Brasil, ele é muito pequeno. Ele não vale a pena eu ter que desembolsar 2 diárias de hospitalar para ficar internada num hospital no Bahia, entendeu? Então, para mim, eu acho muito legal. Eu já tive segurada que houve extravio de bagagem. Então, assim, até a companhia aérea achar a bagagem dela, ela foi indenizada pelo seguro da bagagem. Eu já tive segurada que a seguradora indenizou a mala dela, que era uma mala carésima, então a seguradora indenizou a mala dela. A minha filha, quando foi para os Estados Unidos, a mesma coisa, teve uma passageira, uma amiga conhecida dela, ela também precisou de atendimento e a seguradora correu atrás de tudo para a pessoa passar no médico, era uma língua diferente, a pessoa não falava inglês, então ela teve toda a assistência da seguradora que fez o trâmite dela. Então, assim, eu acho que vale a pena esse valor que você investe para ficar sossegado. Exato. E outra coisa que é muito legal, que você leva a sua apólice, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, a sua apólice vai traduzida. Você não precisa nem se preocupar, porque a seguradora ela emite a apólice em português e em inglês. E tem países que é obrigatório, né? Se você for para a Europa, você tem que ter, ainda tem, assim, o Tratado Schengen, que é o mínimo que você precisa para entrar lá, que, se eu não me engano, a cobertura para doenças é 30 mil euros, né? E que, se você for falar de Europa, é muito baixo, assim, quando você fica doente, né? Exatamente, exatamente. Então, veja a importância, né, gente? Quando se fala de seguro, é justamente para você ter tranquilidade, para você viajar aí de forma que você não fique tão preocupado. Nossa, se acontecer alguma coisa, eu não vou ter como desembolsar, mas você vai ter o seguro ali para poder te dar os primeiros... Olha, né? Vou dar um exemplo de uma artista, a Ana Hickman, né? Foi ela que sofreu um acidente esquiando. Eu não lembro agora se foi, mas o que aconteceu? Ela sofreu um acidente esquiando, né? Ah, esquiando. Eu entendi nesse ano. Não, esquiando. Ah, não sabia. E aí, ela estava fora do país, né? Não foi Ana Hickman, não. Foi uma outra loira. Mas ela sofreu um acidente esquiando. E aí, assim, se você não tem o seguro viagem, como que você vai fazer um tratamento lá? Você vai receber os primeiros socorros. Não foi a Ana Hickman, não, foi uma outra artista loira.
mas ela sofreu um acidente esquiando. Então, Você assim, imagina, né? Você está em outro país, você não tem uma seguro. outra língua, né? O seu Exatamente. convênio não cobre lá, né? Então, o Uhum, que você vai fazer se você não tem um seguro viagem para cobrir a parte de doença, que é a parte mais importante do seguro, né? verdade. Bom, gente, então agora nós vamos para o nosso próximo intervalo e a gente já volta, então não saia daí. Olá, voltamos com o nosso programa Elite Rosa aqui na rádio, na voz delas, a rádio número 1 das mulheres. Esse é o nosso último bloco e aqui estou com a Regina Célia e a gente está batendo um papo sobre seguro empresarial para o seu negócio. E eu quero mandar um abraço ao pessoal que está entrando aqui, que entrou aqui, né? Pessoal do Rio de Janeiro, capital, São Sebastião, São Paulo, União da Vitória, Paraná, Santa Cecília, Santa Catarina. Um abraço, um beijo para vocês. Regina, tem mais uma pergunta aqui sobre seguro animais. Existe seguro animais? Para animais? Existe. A Gabriela do site que mandou. Eu não sei o que ela está querendo dizer sobre seguro para animais, mas existe tanto seguro de vida para animais, como seguro saúde para animais. Então, Importante, viu? hoje em dia que a gente, né, as famílias adotaram os animaizinhos como mais um membro da família, né? Sim. E hoje em dia é muito interessante que eles têm todas as doenças que o humano tem, né? Exatamente. Eu estava conversando esses dias com umas amigas minhas sobre isso, porque elas têm animaizinhos e tal. E é exatamente isso. Tem Isso. todas as doenças. A minha filha, a cachorrinha dela, ela passou essa semana aqui comigo, a cachorrinha dela chegou aqui com ânsia de vomitando, meio estranho, a gente levou ela no veterinário e ela fez ultrassom, exame de sangue, ficou em observação, tomou soro, né? A minha, uns 6 meses atrás, ela ficou, se eu fosse pagar no hospital, a gente ia gastar uns R$ 2.000. Como a gente tinha o plano, aliviou, a gente só paga aquela coparticipaçãozinha no plano, né? Então, existe, e assim, minimiza muito o custo que a gente tem com eles, né? Ai, incrível. Agora, eu acho que é nesse sentido, mas para porte grandes, existe, assim, por exemplo, para cavalos, para touro, essas coisas. Por exemplo, se a pessoa tem um cavalo de corrida e ele quer garantir ali o valor, né? Porque muitas vezes é um investimento, né? Então, existe esse seguro também para esse tipo de animal. Mas eu creio que ela estava falando aí do saúde dos nossos animaizinhos, né? Sim, sim. Ah, e Regina, passaram aqui, a rádio passou, foi a Luciana Gimenez. Exato, é ela mesma que teve um acidente. Que teve Eu acidente, confundi então os olha nomes, foi só. ela mesma que ela teve, ficou internada, e foi sério o acidente dela, né? Então, Foi, né? assim, imagina se acontece, né, com a gente, você não tem esse amparo do seguro viagem, né? Então, foi ela mesma, eu confundi os nomes. Tá certo. E, Regina, eu queria que você deixasse aqui quais os conselhos você daria para as empreendedoras, que são empresárias, que estão aqui, a escolher uma pólice de seguro. Qual seria o conselho que você daria? Olha, em primeiro lugar, eu acho que você deveria escolher um corretor da sua confiança. Porque a partir disso, se você confia no corretor, fica mais fácil quando ele oferecer para você, você busca, não entender, mas assim, confiar naquilo que ele está trazendo para você, né? Porque se você não confia nele, ele levar alguma coisa para você, você pode dizer, ele está querendo que eu compre alguma coisa que não vai trazer benefícios para mim. Então, eu acho que o mais importante é você confiar no corretor e que ele vá levar para você aquilo que realmente faça diferença para o seu negócio e que cubra você com aquilo que possa realmente fazer sentido para o seu negócio, né? Então, eu acho que esse é o mais importante, você confiar em quem está levando aí o trabalho dele para você. Eu acho que esse que é o mais interessante. Isso é importante, né? A confiança, a credibilidade, isso faz parte dessas negociações, até porque quando a gente confia, né? Eu falo sobre marca pessoal, sobre essas questões, e a gente fala assim, corretor, vamos lá, pensando em corretores, tem vários corretores, mas quem é aquele que você confia, que você se identifica, né? E isso é muito importante. Por isso que, assim, eu diria para você que 90% dos meus segurados, que a gente chama, são de indicações. Indicações, é muito interessante. Então, quando chega para a gente, ele vem de um outro segurado da gente, então, assim, o outro segurado já falou, olha, a Regina trabalha com a gente há muito tempo, ela faz todos os nossos seguros, então, assim, quando chega para a gente, a pessoa já sabe que
a gente é de confiança, que a gente trabalha certinho, que a gente leva para o segurado realmente aquilo que ele precisa, né? Uhum. E é muito interessante que, pelo menos com a gente aqui na corretora, o nosso segurado, quando ele pensa em seguros, ele pensa na gente. Uhum. Meu filho tem outra coisa. Existe isso mesmo? Faz sentido? Aí você fala, não, faz, mas eu acho que para você isso não interessa. Então tá, muito obrigada. Então vamos embora. Entendi. Porque às vezes não faz sentido para a pessoa, né? E para mim o que me interessa é meu cliente, não é só vender, é tê-lo comigo, né? Certo. Então, acho que é isso que é o interessante. E, Regina, eu quero agradecer a sua participação de hoje aqui no programa Elite Rosa, né? Ou seja, de você passar essas informações tão importantes para as mulheres, né? Mulheres e homens, também tem homens que ouvem o nosso programa, mas para trazer informação. Porque muitas vezes a gente fala de seguro, seguro é muito... Olha a amplitude de seguro. Sim. Né? Veja a amplitude. Já teve outras pessoas que vieram no programa para falar de seguro de vida, seguro, enfim, e você veio falar sobre seguro negócio, né? Ou seja, para o teu negócio. Então, veja a amplitude, gente, do seguro. A gente tem seguro para tudo nessa vida, né? Tem. Tudo realmente nessa vida. Tem. Exatamente. E, Regina, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui, para passar informação, porque eu acho que isso é importante, as pessoas, quando elas têm consciência, quando elas começam a despertar para as informações, elas começam a buscar. E eu queria que você passasse seus contatos, falasse sobre o seu negócio, para que as pessoas possam entrar em contato com você. Então, tá bom. Então, eu sou a Regina Passos, né? A minha empresa se chama Aveiro Seguros e Benefícios. Então, a gente trabalha em todos os ramos de seguro. Para mim, o que interessa é a necessidade do meu cliente. Então, o que a gente busca atender é o cliente. A gente senta com ele, olha para a necessidade dele e vai buscar no mercado aquilo que faz sentido para ele. As coberturas, as seguradoras, porque às vezes tem seguradora que não faz sentido ele ter aquele valor tão alto, se tem uma outra que o atende melhor, né? A gente fica em São Paulo, mas até graças à pandemia, né, hoje a gente consegue atender o Brasil inteiro, porque hoje as apólices nem precisam mais ser assinadas, né? A gente pode transmitir tudo online, tudo via internet, né? Quem quiser acompanhar eu tenho o site, né? Então é www.aveiroconsultoria.com.br. Tem lá o meu Instagram, a _ Regina Célia Passos, né? A gente também está no LinkedIn, Regina Passos Seguros, que é onde a gente movimenta um pouco mais, né? E tem meu WhatsApp, que eu acho que é onde a gente consegue trabalhar melhor, até dar mais informações, que é o 11 99831-4657. Maravilha, maravilha. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu te desejo um feliz Dia das Mulheres. Né? Vai ser dia 8. Para todas nós, né? Para todas nós. Né? Quero desejar também feliz Dia das Mulheres para todas que estão aqui nos ouvindo, as mulheres da rádio, que são ouvintes da rádio, enfim. Que essa semana seja uma semana especial, porque, na verdade, nós temos 365 dias, na verdade, esse ano é 366, se eu não me engano, por causa do dia 29 de fevereiro, mas desejar aí um feliz Dia das Mulheres para todas vocês, que seus sonhos se realizem, que muitas bênçãos caiam sobre vocês, e que vocês busquem, né? Busquem aquilo que faz sentido na vida de vocês, porque nós mulheres somos fortes, sim, nós corremos atrás dos nossos objetivos, e é isso que importa. Então, peço a vocês também, né? Me sigam lá no WhatsApp, no LinkedIn, @FabiSama, no Instagram, @FabiSama, no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E assim eu vou terminando o programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar aqui na rádio, na voz delas, a Rádio Número 1 das Mulheres. E lembre-se que quando mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Então, espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Muito obrigada, Regina. Imagina, obrigada eu. Muito obrigada, Rádio, e um feliz Dia das Mulheres. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.